Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Quarta-feira, que dia abençoado. Eu falo, né, que é o melhor dia da semana. É o dia que a gente está aqui para ministrar uma palavra para o seu coração. Trazer, hoje vai ser o podcast, vai ser muito legal. Então eu quero já te convidar a ficar aí até o final, porque nós vamos falar sobre muitos assuntos. Daqui a pouco eu exponho aqui algumas coisas, mas vai ser muito interessante e para aprendizado, para encorajamento, para fortalecimento, para aqueles que já avançaram e estão assim ainda em dúvida, aqueles que ainda não avançaram. E avançar em quê? Em muitas coisas que a gente vai falar aqui. Uma delas é transição de carreira, mas tem vários outros assuntos. Estou aqui com a minha amiga Cláudia Valente. Que legal que ela está aqui. Obrigada por ter vindo, amei. Boa noite, prazer Cris. ter você aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa agregar um pouco para quem está vendo, né? Mas o prazer é meu. Muito obrigada mesmo. Amém. A Cláudia é uma bênção. Conheci a Cláudia, a gente fez cursos, né? Vários cursos na Febracis juntas. E hoje ela trabalha lá já. E é uma bênção essa mulher aqui, ó. A Cláudia eu até anotei aqui para falar e não esquecer de nada. Tem mais coisa, viu, gente? Porque assim, ó, uma mulher hoje, né, que busca cumprir o chamado, cumprir a vontade de Deus, ela não tem só uma função. A gente acaba fazendo várias outras coisas, né? Então, a Cláudia ela é especialista em comportamento de pessoas, de riscos, decisão, liderança. Ela também atua como coach, executiva, como mentora, palestrante, e tem uma lista, né, enorme de coisas que ela faz e que ela é habilitada a fazer também. Ela é especialista também em análise de perfil comportamental. Então, assim, é uma lista de atividades, de coisas e tudo isso para ajudar a sua vida, para te ajudar, para te encorajar, para te mostrar o caminho, porque alguém trilha o caminho, né, para mostrar depois lá como foi que eu cheguei até aqui, o que aconteceu, né, quais foram as dificuldades, os desafios, enfim, o que eu tive que abrir mão, porque nada é assim super fácil, mas eu vou deixar ela falar. Então, eu quero que você fique até o final conosco, vai ser uma bênção. Já compartilha o programa com outras pessoas, da sua família, da sua casa, dos seus amigos que você, né, quer encorajar nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou só fazer uma oração para a gente entrar aqui no assunto que ela vai falar, tá bom? Vamos só orar rapidinho. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos. Pai, obrigada por essa oportunidade, por esse programa. É tão bom estar aqui, Jesus. É tão bom estar aqui também na sua presença, estar aqui com a Cláudia, Senhor, convidada muito especial e querida. Senhor, que ela venha, né, ser um instrumento, uma ferramenta do Senhor nessa noite para trazer para pessoas, trazer para vidas, encorajamento, direcionamento, Pai, que o Senhor use ela com estratégias, conforme está no seu coração, Senhor, porque tudo, eu acredito assim, tudo que nós vivemos é propósito do Senhor para que a gente possa ajudar outras vidas, meu Senhor. Então ela está aqui e ela vai ser usada por Ti nessa noite. Abençoa esse programa, abençoa a nossa vida, abençoa cada pessoa. Conecta conosco, Senhor, as pessoas que precisam dessa palavra, dessa direção hoje. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Cláudia, agora é com você. Me conta, né? Conta para nós. Quem é a Cláudia? Que pergunta difícil. Pergunta difícil. Bom, primeiramente, muito obrigada, Cris, pelo convite novamente. Para mim, eu estava falando um pouquinho antes de começar, do quanto eu estava satisfeita, feliz, porque passou um filminho na minha cabeça, porque eu já vinha... a Cris já tinha me convidado e eu já vinha sonhando, pensando, idealizando estarmos juntas no programa. Então, é muito bom quando a gente realiza sonhos, né? E graças a Deus, eu estou morando aqui em São José há 4 meses e a gente conseguiu fazer acontecer, nos primeiros 4 meses, né, iniciais, esse encontro. Então, eu espero que eu possa agregar um pouco da minha formação e da minha transição de carreira com vocês, para que possa ser, né, de fato útil para quem está passando por esse momento ou para ajudar alguém que está passando por esse momento, porque não é fantasia, tem método, né, tem metodologia, tem formato, tem formas de fazer para ficar mais fácil, menos dolorido em busca do propósito, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de todas essas questões, mas começando lá pelo começo,
eu tenho uma carreira muito vitoriosa, vamos dizer assim, de muitas conquistas, muita celebração e muitas coisas boas, é óbvio, por percalços difíceis também, mas de muita luta e muita entrega, né? Muita dedicação. E começando lá pelo começo mesmo, não era para eu ser advogada, me formei advogada, era para ser engenheira civil. E aí eu fui estudar no Colégio Técnico Federal de São Paulo, que era um colégio muito bom na época, porque eu queria ser engenheira civil, fui fazer edificações. Mas me deparei com o cenário de muitos meninos na sala de aula, eu era novinha, né? Estava no primeiro colegial técnico, muitos meninos, muitos orientais na época, era muito longe da minha casa. De noite, eu passei na parte do ensino noturno, né? E eu acabei ficando pouco tempo e desisti. E aí, nessa época, as pessoas falavam, por conta do meu perfil comportamental, que hoje eu conheço muito, né? Que eu era uma pessoa que defendia os frascos e comprimidos, que eu falava muito, que eu me interessava, perguntava, questionava. E, por conta disso, o que eu tinha parecia ser um jeito de advogada, ou promotora, ou juíza, enfim. E aí foram colocando isso na minha cabeça. Eu não tinha advogados, né, pessoas da área jurídica na minha família, mas meu pai simpatizou com a ideia também de eu fazer direito, né? E aí eu saí do Colégio Técnico da Federal, fui fazer voltei para o Colégio Técnico, na época chamava Inciso, né, o colegial normal. E, a partir do terceiro ano, eu comecei a estudar, fiz cursinho e fui fazer a faculdade de Direito. E, na faculdade de Direito, eu já tive uma grata satisfação de trabalhar na Credit Car. Antes disso, eu tinha trabalhado numa loja de pneus na área de vendas, viu, Cris? Outro dia eu resgatei isso, estudando muito sobre empreendedorismo, né, para ajudar empresários e líderes. E eu resgatei essa minha veia. Eu fiquei pouco tempo numa loja de venda de pneus e eu trabalhei com vendas, gente. Eu adorava vender pneu, porque eu vendia bem, ganhava bem, era novinha. Comecei a trabalhar com 16 anos e ainda, né, fazia o colegial. Mas vamos lá. Aí fui fazer direito, fui trabalhar na Credit Car. Na Credit Car eu tive uma carreira muito boa, fiquei nos primeiros 4 anos da faculdade, trabalhando com contratos, então também me identifiquei com contratos, o que na época era raro uma pessoa gostar de contratos, que ainda fazia direito. Fui trabalhar na área de telecomunicações, então trabalhava muito com engenheiros, né, e desenvolvi essa habilidade para trabalhar com contratos, para ajudá-los no dia a dia. Por conta disso, um diretor saiu, me levou para a AT&T, que era uma outra empresa multinacional canadense na época, muito boa. Fui depois da AT&T morar no Canadá, saí do Brasil, fui estudar inglês, voltei, fui trabalhar na Daimler, na Mercedes-Benz, fiquei um tempo na Mercedes, depois fui para a ESPN, para a Disney. Então, eu já trabalhei em canal de TV, né? Nos bastidores, óbvio, na área jurídica, já como advogada. A Disney, eu não preciso nem comentar, né? Foi uma experiência riquíssima na minha vida, né? De muito aprendizado, de entender o mundo Disney, como ele é nos bastidores. Tive um crescimento, um desenvolvimento de carreira muito grande. Fiquei também 4 anos na ESPN e na Disney. Saí para trabalhar para a indústria. Recebi uma proposta melhor, achei que era o momento de sair, fui para o Axê, Laboratório Farmacêutico. Passei pelo Axê também, tive uma passagem rápida pelo Axê, de 1 ano só, mas porque eu também fui promovida de advogada para gerente, recebi um convite para trabalhar para uma indústria farmacêutica indiana que estava chegando no Brasil. Com um chapéu de executiva, não só para o Brasil, mas para a América Latina, então aumentou muito, né, aumentaram muito as minhas possibilidades, e fui para a Glenmark, na época. Depois da Glenmark, também fiquei quase 4 anos na Glenmark, fui para a Adidas. E aí já fui como diretora jurídica, de compliance e jurídico, para administrar primordialmente aí alguns projetos bastante interessantes, como a Copa do Mundo, por exemplo. Curiosamente, né, eu negociei 2 vezes com a FIFA, tanto pela ESPN quanto pela Adidas, o que foi uma experiência estupenda na minha carreira, né, porque FIFA só existe uma no mundo, Disney só existe uma no mundo. Só que eu estava em posições diferentes da mesa, nas negociações, nas duas situações. Na Disney, eu era a Disney.
Então era fácil negociar, porque só existe uma Disney. Sim. Na FIFA, eu tinha que negociar com uma FIFA única no mundo, né? Então foram experiências que me trouxeram muito crescimento e habilidade para lidar com questões difíceis, questões complexas. E eu era jovem, então, enfim, tinha muito gás, muita energia para trabalhar na época, né? E comecei nesse ponto, lá eu já comecei a gerir pessoas. E o advogado, olha que interessante, o advogado ele tem uma carreira muito técnica. Se o advogado quiser ficar dentro de uma sala, atrás de uma mesa, trabalhando o dia inteiro sozinho, ele consegue. Só que eu não, eu sempre gostei de gente. E eu gostava de liderar pessoas, de gerenciar pessoas, de desenvolver pessoas. E por conta disso, as minhas outras atividades em outras empresas que eu passei depois disso, já foi muito mais voltada para o desenvolvimento de equipes. Né? E aí, voltando, essa questão do que eu estava falando, que eu saí aí fui para o Axê, aí fui para a Adidas. Na Adidas aconteceu uma grande transformação na minha vida, porque eu virei mãe, né? Eu me casei, depois de 4 anos vieram as meninas, e elas gêmeas, né? As duas gêmeas. E aí foi um desafio e tanto. E eu digo que esse foi a minha grande mudança, que Deus me deu uma oportunidade de sarar, de curar algumas feridas emocionais que eu tinha naquela época, de workaholic, de quem trabalhava muito. E a gente, né, eu e a Cris, nós fizemos o curso de formação em coach, e a gente sabe o quanto isso, de certa forma, é comum nas mulheres. Né? A gente acaba deixando a nossa identidade atrás, escondida, né, por conta de feridas emocionais lá na infância. E a gente acaba fazendo muito, entregando muito, se provando muito através do quê? Do fazer, né? Do mostrar que consegue, do mostrar que pode. E isso chega a uma saturação, né? Não é à toa que a gente cada vez mais escuta tantas mulheres falando de burnout, né? Por quê? Porque o mundo corporativo, né? O mundo do trabalho, enfim, ele exige muito, são muitos paratinhos que a gente tem que administrar no dia a dia, de mãe, de esposa, de empresária, de gestora, de líder, enfim, de profissional. E nesse momento que as gêmeas nasceram, eu, de fato, tive ali uma graça divina de mudar o meu perfil. Né? Eu era uma pessoa exigente, uma pessoa que exigia não só de mim, mas das outras pessoas. Por conta disso, cheguei a ter fibromialgia, que é uma doença terrível. Né? Naquela época, eu já tinha muitas dores no corpo, porque era muito rígida comigo mesma, né? Me exigia muito de mim. E aí as gêmeas vieram para me mostrar que eu tinha que ser mais flexível, eu tinha que aceitar mais as pessoas como elas eram e observar muito mais que as pessoas são diferentes de mim, e que eu tinha que lidar com essas diferenças. Então, aí começou o meu grande desafio, como nada é por um acaso, né? Começou o meu grande desafio, que eu digo de transitar em outras carreiras, começar a pensar de forma diferente do que eu vinha pensando. E aí, com o nascimento delas, eu me afastei, eu decidi sair da Adidas, né, para cuidar delas, porque elas nasceram prematuras. E, nesse momento, eu também, depois que elas estavam com um tempinho já, né, acho que 1 ano e pouco, eu estava em casa cuidando delas, resolvi fazer cursinho para magistratura, porque também era um sonho antigo, então também mudei aí do mundo corporativo para voltar a ser estudante. Deus. Estudei 1 ano, não gostei, não me adaptei, achei que não ia me adaptar ao mundo da administração pública. E um dia, voltando do cursinho, eu ouvi a Miriam Leitão falando da Lei Anticorrupção Brasileira da 12846. Eu já tinha sido agente de compliance da Disney, da ESPN no Brasil e da Adidas também. E eu pensei, por que não trabalhar só como compliance? E aí eu fiz uma migração de carreira, fui procurar pessoas, fiz um planejamento, fui procurar pessoas que eram compliance officers na época. Esses compliances, né, me falaram como que eles se capacitaram, o que eles buscavam, quando eles contratavam pessoas também, enfim. E eu acabei estudando bastante para compliance, para trabalhar com compliance. E acabei virando, na época, aí, de 2015 para frente, né, uma referência na área, porque eu ajudei a formar os primeiros grupos de estudo no Brasil, na OAB, viajava bastante, fui voluntária de alguns organismos internacionais, como a própria ONU, o governo alemão. E aí trabalhei com investigações
E também fui parar na Lava Jato. Fiz, né, parte de uma fase da Lava Jato, a 16ª fase, que era a investigação na Eletrobras. Foi uma experiência muito rica também. E como eu sou muito profunda, eu gosto de estudar muito, e eu me envolvo muito, me dedico muito, era uma área nova que me despertou muito interesse, né? E eu acabei achando que eu ia ser paladina da justiça, acabar com a corrupção no Brasil. Me envolvi muito. Trabalhei bastante nessa área, em algumas outras empresas também mais para frente. E até que eu trabalhei até em 2022, e 2022 eu voltei a ser jurídico para liderar uma equipe de desenvolvimento hoteleiro na Accor, que é a empresa de hotéis, né, do Ibis, do Pullman, do Mercury. Nessa época eu já estava muito mais voltada e muito mais interessada pelo autoconhecimento, porque ao trabalhar com investigações e com, infelizmente, o pior lado do ser humano, né, quando você se depara com o conteúdo, com aquilo que você recebe como material de trabalho, infelizmente, é o pior lado, né? São as versões ruins que todos nós temos. Uhum. Né? E aí eu procurei conhecer mais sobre autoconhecimento e comecei a fazer cursos também de autoconhecimento. Primeiro para mim, depois para entender Sim. as pessoas. E me apaixonei. E aí entendi, mais recentemente, em 24, que isso era um chamado. E aí começou a fazer todo sentido, porque eu entendia que o que Deus, no fundo, queria para mim, que era trabalhar com pessoas, tentar entender, ajudar as pessoas a viverem melhor, a entenderem umas às outras, a entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Que está ligada à nossa formação inicial, né, dos 0 aos 12 anos, né? E aí foi quando a gente se conheceu também nessa jornada. A gente diz que é uma jornada, né, que ela nunca acaba. E assim eu transicionei de carreira de novo, né, para trabalhar como coaching, como mentora, como analista comportamental. E aí eu venho atuando desde então, ajudando líderes, ajudando empresários com essa experiência que se agrega à experiência que eu já tinha, né? Porque a gente nunca vai perder o histórico. Então, já dando dica para vocês, né, para quem está passando por essa fase, muita gente me procura, né, querendo saber, porque eu, felizmente, né, graças a Deus, eu digo que foram transições bem-sucedidas, mas porque eu, de certa forma, estruturei, né? Não foi uma fantasia, não foi sair de um lugar e ir para o outro do dia para a noite. Foi estruturado, foi planejado, foi procurando profissionais que poderiam me ajudar, né? Porque um coach, um mentor, ele já trilhou esse caminho, ele sabe o que dá certo, o que não dá, para economizar energia, para economizar trabalho, para economizar dinheiro, né? Frustração. Então, hoje, certamente, a minha experiência eu consigo passar para as pessoas como algo válido, possível, totalmente possível, e que a gente tem que procurar, fazer o que a gente gosta e o que a gente é feliz nessa vida. Porque a hora que a gente faz o que a gente gosta, a gente agrega na vida do outro. Então, e a gente faz o que Deus quer, porque eu acredito piamente, aliás, já vai uma dica de livro, né? Esse livro é Transformador, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Esse livro deveria ser dado para os adolescentes, porque ele é uma virada de chave, porque ele fala de propósito. E eu acredito que nós viemos com um propósito, né? Deus não ia criar tantos seres humanos aleatoriamente, sem que ele tivesse um propósito para nós. Então, quando a gente busca esse propósito, a gente tem que buscar construir. Como que a gente começa? Né? Então, tem que ter um planejamento. Esse planejamento passa por procurar profissionais capacitados. É uma pergunta, né? Uma pergunta em relação a isso aí. Uma pergunta, na verdade, que é um bate-papo, né? Estabilidade ou propósito, né? Que às vezes as pessoas estão buscando uma transição de carreira por estabilidade financeira, posição, status. Mas existe também a transição de carreira por propósito. Eu acredito que assim, uma boa parte dessas foi para estabilidade. Porque, principalmente quando a gente começa a vida, você está buscando ter uma estabilidade, né? Ter algo melhor. Mas eu vejo que chega um ponto que você não tem como fugir de um propósito. Então, assim, né? Já começando as perguntas aqui, os tete-a-tete, bate-papo, né, o que é mais importante hoje, né, Cláudia? A estabilidade é muito importante, né? Não vou tirar.
Mas você colocaria o quê? A estabilidade ou o propósito? Cumprir um chamado? Como você mesmo falou, né? O chamado, todo mundo tem um chamado, um propósito na vida. Então, para você, o que é mais importante para você trazer? Eu acho que a gente pode dar um nome, às vezes nomear o propósito de estabilidade, mas no fundo é uma inquietação. A gente conversa bastante sobre isso, eu e você, né? Sim. É uma inquietação que arde no coração, né? E quando a gente sente esse chamado, e aí o livro é tão importante porque o livro ele conceitua aquela inquietação que a gente está pensando. Mas por que eu estou pensando muito nisso? Por que eu estou pesquisando sobre isso? Por que eu estou infeliz? Por que eu estou insatisfeito no que eu estou fazendo? Né? Então, eu acho que a estabilidade ela vem de uma inquietação do nosso coração. Sim. Tipo assim, não está bem. Então, vamos procurar ficar bem. Né? E aí, às vezes, vem por motivos diferentes. Né? Às vezes, vem por uma demissão. Às vezes, vem por uma pessoa que está num burnout. Né? Ou uma desestabilização na família. Ou uma mudança de cidade. Né? De situação do cônjuge. Deus só sabe fazer certo. Então, ele vai dar o caminho. Né? E a nossa fé é exatamente acreditar que muitas vezes a gente realmente tem que colocar o pé e ele coloca o chão. Então, cada vez mais eu acredito nisso. Né? Mas não de uma forma atabalhoada, de uma forma desastrosa, sempre confirmando com Deus, sempre confirmando, né, os passos. Ele envia pessoas para nos dar os sinais dele, né, para confirmar o propósito. Então, quando a gente está com esse ouvido aberto, esse olhar atento, e a gente procura ele, a resposta vai vir. É muito mais fácil. É verdade. E assim, ainda sobre isso, né, o chamado de Deus, ele inquieta, como você falou, a inquietação faz com que você venha analisar sua vida, repensar o que você está vivendo, né? E traz assim os sonhos, né, no seu coração. Quais são os projetos? Quais são os sonhos? O que eu idealizei para a minha vida? Então, você vai buscar isso, né? De alguma forma, você vai buscar isso, cumprindo o quê? Um propósito, fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Porque no começo da vida, a maioria das pessoas, como eu falei já, elas buscam o quê? Fazer o que gostam, mas principalmente o que vai trazer uma certa estabilidade, né? Até para constituir uma família e tal. Mas depois de um tempo, a pessoa começa a correr atrás dos seus sonhos mesmo. Principalmente porque às vezes a pessoa já ingressou nos sonhos, já desde o início, que bom. Mas tem gente que está perdida, né? Talvez você está assistindo hoje aqui o que a Cláudia está falando, e você está perdido em alguma posição, em alguma circunstância, em algum ciclo, e está sendo chamado o seu coração a um chamado, a uma inquietação, que foi como ela trouxe, para mudança, para você sair desse ciclo, né? Por vários motivos. Então, eu acredito que essa inquietação realmente vem de Deus para nós, a maioria das vezes, para que você possa viver um novo degrau, né? um novo ciclo, um novo momento da sua vida. E cumprir algo maior do que somente algo que trouxe estabilidade até aqui, até então. Né? Então, e às vezes as pessoas se preocupam com idade, se preocupam com... né, o que estou vivendo hoje, enfim. E isso é bíblico, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, das passagens, né, das figuras bíblicas que a gente conhece. A Cris é especialista nisso. A gente estava falando de Abraão, né, Cris? Sim. E não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Se a gente pensar, né, e tem muita gente que acha, aos 40, 50 anos já se acha velho, aos 60 anos. Não, gente, não tem idade. Hoje, na verdade, tem uma medicina totalmente integrativa, né, com suplementos, com atividade física, com melhores pensamentos, meditação, né? E está aí disponível. A gente só tem que realmente dar o start na mudança. E até quando você falou isso, pegando o gancho já do coaching integral sistêmico, né? Que a gente estudou e que a gente acredita muito, porque a gente vê muita transformação na vida das pessoas, o coaching é uma metodologia, aliás, não é brasileira, é muito conhecida fora do Brasil, em universidades das mais famosas, né? Harvard, Stanford, Columbia University, enfim. Porque é uma metodologia onde você traz consciência para o estado atual, ou seja, não coloca a sujeira embaixo do tapete e vai levando a vida, né? Estabelece aonde você quer chegar, que é o estado desejado. Você cria um plano de ação
e elimina impedimentos que muitas vezes são emocionais e alguns cognitivos, para você chegar onde você quer. Isso não tem como dar errado. Por quê? Porque é científico. E é tudo no papel, certinho ali, né? Exatamente. E a gente consegue fazer, não só, né, no nosso caso, que já participamos, já fizemos isso, mas com que o outro realize esses sonhos. Por exemplo, uma coisa que tem no coach, que olha que interessante compartilhar com vocês. Quando a gente é criança, a gente desenha muito. E os nossos sonhos estão no desenho. Isso. Quando a gente fica adulto, o que a gente faz? A gente não desenha mais. A gente para de desenhar. Né? E muitas das ferramentas do coach nós temos que desenhar. Por quê? Porque a gente tem que acessar de novo a parte da nossa infância que a gente sonhava, que a gente idealizava. E aí não deixar os ventos levarem para qualquer lugar. Que a maioria das pessoas, né, vive o hoje, não estabelece um plano futuro, não tem um plano de ação e, portanto, não conseguem realizar e acham que a vida vai levando. Né? É verdade. Então, é isso. Eu acho que depois que a gente descobre que tem como, que não tem idade, que a gente se capacita e que a gente é capaz de correr atrás dos nossos sonhos e transbordar na vida das pessoas, acho que, né, isso também é uma coisa importante de se falar, que o quanto é bom a gente ajudar outras pessoas através do nosso propósito. Pensar dessa forma, ser gratos por isso. Né? Então, é uma metodologia, gente, fascinante, que a gente sabe o quanto é bom, né, Cris? A gente gosta de compartilhar isso com as pessoas. Verdade. E falando rapidinho de Abraão aqui, né? Trazendo aqui a palavra, Gênesis 12, fala que o Senhor, Deus, ele falou com Abraão, né? Ele tinha 75 anos, ou seja, era um senhor já, né? Uma pessoa de 75 anos hoje é um senhor. E o Senhor falou para ele assim: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a ordem. E aí Deus fez a promessa: de ti eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Todas as famílias vão ser benditas em ti. Ou seja, além da ordem, tinha uma série de promessas para a vida de Abraão. Então, só para trazer para você que está assistindo, Abraão era idoso, não tinha um mapa, vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Não tinha garantia de nada, assim, como que vai ser lá agora? Ele tinha garantia da promessa, mas sabe lá quando isso ia acontecer? Ou seja, ele era senhor, sem mapa, sem garantias, mas ele tinha o quê? Uma direção, uma palavra, que a gente pode trazer para o que a gente está falando aqui, um sonho de Deus no coração dele. A inquietação, que nós usamos o nome inquietação, ele tinha essa inquietação que a gente usa, que eu usaria como uma promessa, uma palavra de Deus, uma direção do Senhor. E aí ele saiu com 75 anos para uma terra que ele não sabia onde era, mas ele confiou naquela voz no coração dele. Vai, né? Então, às vezes, talvez as pessoas assistindo aqui, talvez tem pessoas novas e talvez mais velhas também, que o Senhor está direcionando. Vai, sai, muda. E às vezes há um medo, né? Há insegurança. Tem tantas coisas, né, Cláudia? O que você poderia falar de você que sentiu, da sua experiência? Quais foram, assim, porque eu sei que hoje, porque a Cláudia, gente, ela mudou, assim, de tudo isso que ela contou, ela mudou de cidade, ela veio de São Paulo, veio morar aqui, tudo pelo propósito que Deus tem no coração dela, na vida dela, por amor a pessoas, por amor a querer transformar vidas, né? É um chamado mesmo do alto, só pode ser. Não é sobre ela, é sobre o que Deus tem através da vida dela. E eu sei porque eu conheço ela. E acompanhei essa trajetória do vir, né? Do sonho ainda, do vir e o que está acontecendo agora. Então, eu queria que você trouxesse para as pessoas, porque tem muita gente que vai assistir ou assiste agora, que tem esse medo, esse receio, essa incerteza, essa insegurança. Como foi para você essa mudança de vir através de uma palavra? Você tinha uma palavra, você tem uma palavra no seu... Não é palavra de homens, é uma palavra no coração, que vem do céu. Então, você ouviu essa palavra, sua família abraçou a causa, mas como foi para você, assim, as outras partes, né, que ninguém sabe? A parte da insegurança, como é que foi? Foi tranquilo? Não vou falar que foi fácil, não foi, com certeza não, gente. Eu tive que movimentar as gêmeas, meu marido, né, que estava bem instalado, embora trabalhe home office, mas ele gostava muito do bairro que a gente morava, né, do imóvel que a gente morava, exatamente.
Ele é italiano, então o bairro era, né, Vila Romana, que é italiana, então ele gostava, né, de andar pelo bairro, fazer todas as coisas a pé. As gêmeas tinham as atividades, elas eram patinadoras do Palmeiras, né, e tinham aí uma expectativa, né, de carreira profissional. A minha mãe, de 90 anos, eu também, né, a trouxe para morar junto comigo. Ela não morava junto comigo, morava num imóvel separado. Então, foram muitas decisões. Mas, para mim, o que ficou sempre muito claro, até estando na jornada, primeiro, é conceituar o medo. O medo, ele é bom, ele não é ruim, ele nos livra de problemas sérios, sim. Inclusive da morte, né? Mas ele não pode nos impedir de realizar os nossos sonhos. Uhum. Então, quando a gente consegue ter a consciência e trabalhar e refletir através das ferramentas do coach, né, a gente vai a fundo, né, aquilo que fica na nossa cabeça burburando, tal, a gente coloca no papel. A gente tem ferramentas, né, que a gente consegue esmiuçar e tirar a cortina de fumaça e trazer à tona do que é bom, do que não é, do que poderia ser, do que não poderia. Prós e contras. Exatamente, prós e contras. Nós temos várias ferramentas que a gente consegue trazer às situações. Então, a primeira coisa foi procurar ferramentas e trabalhar o medo, trabalhar a insegurança. Né? A outra coisa foi que eu também estudo neurociências, né? Foi entender como que o cérebro funciona. Então, conhecer né, de forma técnica, científica, como que o nosso cérebro funciona. Nós sempre vamos ter dois tipos de decisão, porque o nosso cérebro é reptiliano ainda. Então, ele protege, ele foge da dor, ele busca o prazer. Porque ele quer nos economizar energia, ele quer nos proteger. Então, sabendo o seguinte, sempre vamos decidir de duas formas. Pensa em duas estradas. Outro dia até fiz um post falando disso, porque isso me ajudou sempre muito nessa jornada. Diante de uma decisão, o cérebro vai colocar uma imagem de terra batida e uma imagem de mato alto. É óbvio que ele sempre vai te indicar o caminho de terra batida. Porque é mais fácil, economiza energia, é confortável, zona de conforto, gente. Ele é primitivamente feito para isso. A hora que você olha o mato alto, você fala, aqui eu vou ter que mudar de casa, mudar hábitos, mudar amigos, né? Lugares. Imagina, né? Você numa cidade. É um recomeço. Literalmente é um recomeço, né? Não tinha referência nenhuma, geral. E aí, pensando nisso, sabendo que ele vai me indicar o caminho de terra batida, o que eu falo? Opa, se é da vontade de Deus, se eu sinto no meu coração, se está confirmado, reconfirmado, porque a gente é teimoso, né? A gente acaba duvidando, né, da palavra. Faz várias provas, pede muitas provas, né? Por que não? Só pelo fato de ser a zona de conforto, de achar que tá tudo bem e que eu não preciso fazer outros sacrifícios, né? Fazer outras movimentações para atender aquilo que Deus está direcionando? Não, vamos pensar diferente, vamos acreditar, né, com fé que é para ser e vamos embora, né? E aí com o apoio, né, também dos meus colegas da Febracis, e poder usar todo esse meu histórico, né, de vivência no mundo corporativo, com empresários da região, com líderes da região. A gente acredita muito no Vale do Paraíba, né? Então, a Febracis tem uma missão muito, muito grande de impactar 500 mil vidas no Vale do Paraíba, e eu acredito muito nisso também, confio muito nessa forma, nessa visão. É uma visão, né, que o Ricardo Vinícius tem, e é isso, né? Então, vim e acreditei e estou feliz, as meninas estão felizes, a minha mãe, meu marido. Então, é acreditar, mas não é fácil, mas tem um processo, né? Fiz processo de coach, fiz toda a jornada, né? O meu coach me ajuda muito também. Tem altos e baixos, gente, sempre vai ter a nossa vida, né? Isso é bíblico também, né? Não nos foi prometido que não teremos aflições. Muito pelo contrário, sempre vamos ter. Sempre. A jornada te faz ficar mais habilitado, capacitado, mais forte para enfrentar. Mas não que você não vá ter, né? É interessante. E outra coisa que vem aqui, né? Que a gente está falando muito de propósito, né? Não só de transição de carreira, mas o propósito. Porque, assim, você transitou, né? Transicionou várias coisas diferentes, algumas coisas mais parecidas, depois nada a ver uma com a outra, mas, assim, tudo isso foi para você chegar onde você está hoje.
porque foi uma experiência, foi uma jornada para você chegar hoje, você trabalha com grandes empresários, ou seja, você precisa ter toda essa bagagem. Deus sabia de tudo isso, né? Mas agora falando de propósito, você trouxe, né, uma vida com propósito, o livro, estão falando sobre propósito, né? Tem muita gente que pergunta, como é que eu encontro meu propósito? Né? Como é que eu encontro meu propósito? Eu penso que o propósito nos encontra. É o meu pensamento, porque como que eu encontro meu propósito? Se eu ficar pensando muito nisso, a gente meio que dá uma surtada, né? Então, o propósito encontra, por exemplo, no seu caso, né? Você veio de todas essas empresas que eu não decorei, todas que você falou aí, que você grandes empresas, grandes responsabilidades, um grande aprendizado, uma bagagem enorme, e tudo te trouxe para isso agora, que é viver o seu propósito. Ou seja, toda essa experiência foi para viver o seu propósito, que é impactar vidas, é transformar pessoas, né? Como coach, como mentora, como palestrante, seja o que for, de todas as coisas que você faz, que são extraordinárias, que eu também amo muito tudo isso, né? Falar sobre perfil, estudar os perfis comportamentais, entender como as pessoas funcionam. Então, tudo isso te trouxe para o propósito. E aí, o que você falaria para as pessoas no sentido que estão assistindo, assim, né? Porque tem pessoas que elas ficam com medo, né? De avançar, com medo do propósito. Você já falou do medo, mas eu quero que você fale do propósito. Como encontrar o propósito, né? Como é que você, na sua perspectiva, no seu pensamento, como que você acha que você conseguiu chegar nisso que você está vivendo hoje, de encontrar o seu propósito, de saber ter certeza, convicção, o que eu estou fazendo é o chamado de Deus, é isso mesmo, esse é o meu propósito de vida. Como que você chegou nisso? Eu concordo com você já deu a dica. Uhum. Eu acho que não é você que encontra, não. Uhum. É ele que te encontra. Uhum. E aí, no meu caso, foi essa inquietação e buscar confirmar essa inquietação. Sim. Tá com os ouvidos abertos, né, para o que Deus quer nos dizer. Tá sensível a isso, né? Tem um caderninho, né, lá de perguntas para Deus, para você colocar. Quando a gente escreve, a gente ativa áreas no cérebro, né, que ficam mais despertas, né? Então, seja numa oração, mas seja escrevendo e procurando entender, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai te mandar as respostas. Eu não tenho dúvida disso. Todas as pessoas que a gente conversa, que hoje também estão nessa jornada, que estão felizes trabalhando com cristão, né? Existe um conceito japonês que é muito interessante, tem um livro que fala isso também, que chama Ikigai. Quando você descobre, e a reflexão, né, principalmente nesse processo de coach, ela serve muito para isso, né? Quando você descobre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que o mundo precisa, que você cobra por isso, que você tem prazer em fazer, que o mundo valoriza, você encontrou o seu propósito. Legal. Só que você tem que estar disposta a isso, né? E essa inquietação é o primeiro passo. É não se acomodar. Primeiro porque transformação vem com ação. Transformação sem ação é só intenção. E não te leva a lugar nenhum. E aí você fica só pensando e não faz, não realiza. Então você tem que estar em movimento. Tem que procurar profissionais que possam te ajudar, pessoas que possam te ajudar, né? Estar nos ecossistemas, né, certos. Lá na Febracis a gente tem esse conceito, né? Estar no lugar certo, com as pessoas certas, com o conteúdo certo. Porque o ecossistema sempre vence. Então, embora essa sua pergunta é muito boa, exatamente para o pessoal que está inquieto até no mundo corporativo, né? Embora eu tenha uma inquietação, se eu continuar fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, o propósito não vai te encontrar. Ele pode até tentar. Deus pode te mostrar de diversas formas, mas se você está ali fixa, sem movimento, não quer arriscar nada, não tem uma fé, né, forte, confiante, que é de Deus, você não vai fazer nada, porque naquele ambiente... É o comodismo, né? Você não vai conseguir impactar as pessoas, fazer o que você quer fazer, o que está ardendo no seu coração. Eu acredito que é isso, é se aconselhar com pessoas, é procurar ouvir Deus, é estar mais sensível a isso, é cuidar da mente, sem dúvida, né? Hoje a gente tem uma carga gigantesca de dopamina por conta das telas, então eu também não tenho dúvida, Cris, que a meditação, o trabalho mental é extremamente importante,
Porque as pessoas estão cansadas de informação, de dados, né? Já chegam em casa cansadas, principalmente quem trabalha presencial, não tem tempo para nada, não faz uma atividade física. Então, existe uma jornada, existe um modo de você ativar o seu eu interior, a sua essência. Não é estando no automático, não é fazendo as coisas que estão sempre acostumadas a fazer, né? Então, eu sempre fui inquieta. Então, para mim exatamente. Nós somos inquietas, né? Então, para mim é mais fácil, talvez. Eu ia perguntar, nessa próxima pergunta seria isso, né? Da coragem, né? Que muitas pessoas, elas sabem o que é para fazer, mas elas não conseguem se mover. Eu ia falar justamente isso. Mas aí você já falou que... E existe autossabotagem, existe tantas coisas, né? O que é autossabotagem? É a pessoa saber, mas ficar ali meio que enrolando, né? Falando na palavra que todo mundo vai entender. Ficar enrolando para fazer o que tem que ser feito, né? Porque tem coisas que tem que... A gente brinca que... E é fato isso, né? Criança faz o que quer, né? Adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Não é o que a gente quer mais, né? Porque se for fazer o que quer, nós vamos para o matinho... Terra batida. Ninguém vai para o mato grande. Ninguém quer desbravar, ter trabalho. Não, a pessoa quer ficar na zona de conforto. O que não traz, né, essa bagunça, assim. Porque dá uma bagunçada para depois dar uma melhorada, né? Mas não é uma bagunçada. É porque vira mesmo. A vida vira, né? Igual aconteceu com você. Assim, meu Deus, eu fiquei impressionada. Quando a Cláudia veio morar aqui, eu falei, meu Deus, ela veio mesmo. Corajosa, que mulher corajosa. Eu fiquei admirada, bati palma. Por quê? Porque foi uma virada mesmo, assim. Ela falou, eu vou, e acabou, e assim, assumiu os riscos, né? Tudo que poderia vir, e foi uma bênção. Deus honrou, tem honrado essa, digamos assim, decisão. Então, essa que eu estava falando aqui da coragem, né? A coragem de agir é muito importante. Porque você falou que o medo é importante. É importante para algumas coisas, mas para algumas coisas ele te paralisa. Né? Então, essa coragem de agir, de tomar atitude, de fazer algo em prol... E o que ela falou que eu achei muito interessante foi em relação à fé. Porque, muitas vezes, você fala que acredita, mas na hora de realmente colocar o pé lá e tomar uma atitude, não vai. Então, falta fé, falta essa coragem, o acreditar que há um chamado para a sua vida de algo maior, né? E essa questão da coragem é bem interessante, né? Porque eu sempre me considerei corajosa, né? Conheço quase 50 países, já fui negociar contratos em lugares hostis, mundo afora. Sempre fui desbravadora, né? Venho de uma família simples e não tive grandes exemplos. E eu sempre achei que isso foi divino mesmo, foi por Deus, que Deus me fez assim, corajosa, né? Todo mundo sempre me falou que eu sempre fui corajosa e destemida, né? E eu perdi essa coragem em determinado momento. Quando eu fui procurar autoconhecimento, foi porque eu perdi a coragem. Então, assim, Deus me levou para o deserto, a gente sabe, né, como funciona, para poder crescer na espiritualidade, para encontrar o que era a minha fé, para saber das minhas capacidades novamente, porque com ele a gente é tudo, sem ele a gente não é nada. É verdade. Então, isso ficou muito claro para mim, né? E aí eu tive que passar do deserto para de novo encontrar minha força, encontrar minha coragem. E aí estava no meu propósito, né? Porque para quem acompanhou, né, ter trabalhado na Lava Jato, ter participado desse momento do Brasil e depois um momento contrário, não foi nada fácil, né? Foi muito difícil, porque nós deixamos nossas famílias, né? Eu lembro das meninas pequenininhas, elas nem me viam, porque eu varava à noite nessas investigações. Trabalhava demais, acreditava muito, né, num país mais justo. Muitas vezes a gente vai fazer direito porque a gente tem uma crença de injustiça muito grande, né? O que é um engano, porque o judiciário, sistema jurídico não tem nada a ver com justiça, né? Aí tem literaturas também para ler que depois eu acabei lendo e entendendo um pouquinho o porquê do meu inconformismo, né? Mas a crença de injustiça já estava lá, na criança, né? Na criança, a Cláudia pequenininha. E aí vai fazer direito e se depara com um mundo totalmente injusto, com decisões injustas, porque o que é justo para um não é justo para outro, né? É um sistema judiciário, né?
E aí eu tive que me reencontrar. Então a coragem, ela tem altos e baixos, gente, né? Ela não é, você não é corajoso. Frequente. Exatamente, não é sempre você se vê corajoso, não. E aí você tem que buscar a fé. É a fé que vai te sustentar nesses momentos difíceis, né? E a gente está o tempo todo sujeito. Não estou ileso de perder de novo a coragem, enfim, mas estando mais capacitado emocionalmente, a gente sabe, né, qual a diferença de você usar a inteligência emocional nas horas que você precisa, né, nos piores momentos, vamos dizer assim. Isso faz toda a diferença, né? Mas tem que pagar o preço, tem que investir, não tem jeito. Tem que se dedicar, tem que querer mudar, tem que ter movimento. Sim. Uma pergunta, né? Nada a ver agora com isso, mas que vem muito ao meu coração. Como é que você, não sei se houve na sua vida, mas acredito que sim, porque sempre quando você vai transicionar, tanto de carreira como de vida, uma mudança, por exemplo, a pessoa se converteu ao evangelho, um exemplo. A pessoa mudou de uma empresa para outra, de um país para outro. Vão haver muitas críticas também. Pessoas que vão falar, mas você é louca, o que é isso? Onde está com a cabeça? Então, assim, eu não sei se você passou por isso, né? Mas, se você passou, como lidar com isso? Porque a verdade é que tem pessoas que falam porque te amam e ficam naquele medo e não têm a coragem que você tem de avançar, de seguir. Então, assim, pessoas que estão assistindo a gente agora, por exemplo, às vezes você quer avançar, e muita gente está falando, né? Então, como lidar com esse tanto de voz falando contra, a favor e tal, na sua opinião? Sabendo que também tem pessoas que não querem ver o seu crescimento. Então, existem os dois lados. Se você não passou, o que você falaria sobre isso, assim, em relação a essas críticas, essas vozes que a gente encontra e ouve nesse momento de transição na vida? Excelente pergunta, porque eu passei pelo menos umas 3 vezes na vida. Eu lembro quando eu tinha um emprego excelente na AT&T e decidi mudar para o Canadá. Na época, muitas pessoas contra. Você é louca, o país, você tem um emprego excelente, o país está em crise, a gente vive em crise, né? Está em crise, e você tem um trabalho numa multinacional, muito bom, você vai largar e vai embora, onde já se viu, tal. E eu fui com fé e coragem, porque eu sabia que era o que eu tinha que fazer naquele momento, né? Para melhorar inglês, para me desenvolver, então eu fui. E foi ótimo. Quando eu voltei, imagina, eu arrumei um trabalho em 1 mês, acho. Então, assim, eu não senti nada, né, de diferença, muito pelo contrário, né? Voltei mais capacitada. Então, o que eu falei, a coragem sempre me acompanhou. Eu sempre fui uma pessoa destemida e corajosa. Depois, quando eu fui mudar para compliance também, muita gente me falava, nossa, mas você é louca, você é diretora jurídica, vai mudar para compliance, compliance é um cargo menor. É um cara que não existe nem profissão de compliance. Você vai trabalhar com isso, né? E outra, vai que é modinha, que acaba, que passa. As empresas não sabem o que é programa de governança, programa de integridade. Tem que começar plantar do zero, né? E foi uma plantação do zero mesmo, né? E aí eu mudei também, não ouvi, né, essas vozes contrárias, porque segui meu coração, minha intuição, e acreditava nisso. E agora também tiveram pessoas que falaram, nossa, mas... Inclusive, eu recusei um trabalho recente antes de vir para cá, de novo, numa grande empresa, como executiva, tal. Só que eu acredito muito que confiando em Deus, confiando no propósito, acreditando... Hoje eu acho que é mais fácil, porque como hoje eu conheço ferramentas e ajudo pessoas a tomarem decisão, é muito mais fácil. Com as ferramentas, com a metodologia do coaching, do que você ficar perambulando e ouvindo pessoas, tal. Porque com o autoconhecimento, eu acredito que a gente se aproxima mais de Deus, mais a voz divina da nossa origem, né? Porque Ele quer que a gente se autoconheça, né? Transformar-vos pelo poder da vossa mente, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, hoje é mais fácil. Eu acredito que por isso, até a dica, né, de dar para as pessoas de ter uma transição, fazer uma transição de carreira programada, planejada, né, e com isso acreditar mais nas suas decisões ao invés de ser influenciado pelos outros, né? Porque é óbvio, dentro da sua família você tem que ter um combinado e tem que, de certa forma, ouvir. E chegar num denominador comum, né? Não dá, se meu marido não tivesse me apoiado, não daria para eu bater o pé e falar, eu vou.
fica difícil. Não é assim, exatamente. Mas eu acredito que com as ferramentas a gente também consegue entrar num consenso melhor, conversar sobre prós e contras, né? Sobre fases, fases que todo casal passa, né? Uma hora um ajuda o outro a se desenvolver, a se destacar, o outro, uma outra hora esse outro também ajuda o que foi ajudado, enfim, é um combinado, né? E com muita humildade, muita verdade, né? Muita transparência com o casal, né? Com os filhos também. E o autoconhecimento ajuda, sem dúvida, muito. Muito. Não, autoconhecimento ajuda em tudo, né? Impressionante. E eu acredito também que calar as vozes também, né? Porque se você tem consciência, com todas as ferramentas, tem a consciência, sabe o que você quer, já traçou, né, um objetivo, não tem que calar essas vozes, né? Tirando, lógico, a casa, a família que tem que entrar em consenso, mas todas as outras pessoas, elas não estão vendo o que você está vendo. Eu falo de fé, né? Por exemplo, a gente falando de Abraão aqui. Imagina se Abraão fosse ouvir o pai dele, sei lá, irmão. Não, ele tinha uma voz, ele tinha uma direção e ele tinha certeza no coração. Então, ele só precisava que Sara, que era a mulher dele, fosse com ele, né? Nesse caso aqui dele, né? E ele foi, obedeceu, enfim, rompeu e foi uma bênção. Então, a gente precisa calar essas vozes, né? Eu penso também isso aqui. Além de tudo isso que você falou, não dá muito ouvido, porque senão a gente não faz nada. Não sai do lugar, às vezes. E assim, já estamos caminhando para o fim, eu queria te perguntar sobre agora o coaching em si, né? Conta para nós, assim, como que é essa experiência. A Cláudia, ela trabalha, né? Como hoje ela faz várias coisas, como a gente falou, mas ela também é coach. O que é um coach, né? Ela já explicou. Mas o coach é uma pessoa que te ajuda a entender, né? A entender, que ela falou da consciência, mas a entender como você faz para chegar onde você quer, né? Resumindo, é isso. Ela já explicou cientificamente ali, tudo bonitinho, mas te ajuda a ter essa visão, não te dá conselho, não dá opinião, nada disso, mas te ajuda a entender com as ferramentas o que fazer para chegar onde você quer chegar, resumindo, né? Então, como é trabalhar como coach? Como é que você está? Né? A Cláudia já trabalha, já tem um tempo como coach, e cada vez que você vai é uma experiência nova. E como que é isso? Você ajudar pessoas, assim, como é que é no seu coração? Você vê a mudança? Porque você vê mudanças, né? Como que é? Muita. É uma metodologia, como eu disse, tradicionalmente falando, né? É uma metodologia americana, foi criada há muitos anos atrás, dentro de Harvard. Começou com um jogo de tênis, né? Porque um técnico da área de tênis, da área não, né? Do profissional de tênis, ele desenvolveu uma metodologia onde ele aplicava algumas técnicas com os times e esses times tinham uma performance muito melhor. E aí, uma outra pessoa que depois, no mundo corporativo, identificou essa forma de tirar resultados melhores dos jogadores, trouxe para o mundo corporativo, há muitos anos atrás. O que o Dr. Paulo Vieira fez foi trazer o coach integral sistêmico para o Brasil, criar, né, a metodologia, onde nós trabalhamos em 11 áreas da vida. Então, não é só profissional. Então, nós passamos por alguns pilares da vida, porque nós somos seres sistêmicos. Então, esse papo de falar assim, não, a Cris, a Cláudia, que está em casa é uma, a que vai para o trabalho é outra, a que fala com o cliente é outra, só na teoria, né? A que dá aula é outra, não existe. Nós somos uma pessoa, né? E aí, com base nisso, nós avaliamos os pilares espiritual, relação com cônjuge, com filhos, com parentes, que são pais e filhos, né? Pais e irmãos, social, financeiro, saúde, servir, intelectual, profissional, financeiro e emocional. Então, são 11 pilares. E aí nós temos a oportunidade de estabelecer metas para alguns desses pilares que você quer trabalhar. Os principais. Né? Os principais. Os que a pessoa identifica que ela quer melhorar, né? Com base numa nota prévia que ela mesma deu através do quê? De perguntas, porque o coach ele não afirma e não indica, não dá orientação, não dá aconselhamento, não é terapia, né? A metodologia consiste em
perguntas, fazer perguntas. E com base nisso... Fazer a pessoa pensar. Exatamente. Resumindo. O cérebro, ele responde muito melhor a perguntas para encontrar soluções. Então, muitas vezes acontece da pessoa me procurar para querer resolver um problema profissional ou algum problema conjugal. Só que aí, o espiritual, por exemplo, ela imaginava que estava tudo bem. Só que não estava. Descobre que está... Exatamente. Mas por quê? Porque o emocional dela não estava bem. E aí ela achava que estava tudo bem. Né? E a gente sabe que nós somos corpo, mente e espírito. Sim. Nós precisamos cuidar da nossa mente através das nossas emoções. O corpo, como que a gente cuida? Fazendo exercício físico, se alimentando bem, tomando suplemento, dormindo bem. Como que a gente cuida do espiritual? Se aproximando de Deus, tendo uma religião, lendo a Bíblia, ouvindo louvores. E o emocional? Como que a gente cuida? Pois é. Eu faço uma comparação, que não é minha não, tá? Eu ouvi de alguém isso, mas eu achei fantástico e eu acabo repetindo isso, né? A escovação, a higiene bucal, ela é de 1700 e alguma coisa, mas ela só ficou acessível ao público em 1900 e alguma coisa também. Então, a gente sabia que antigamente as pessoas não tinham dentes aos 30 anos de idade. Né? Tinha muita dentadura, banguelas e tal. Né? E isso acabou com a escovação, com o flúor, com a higiene bucal. Sim. A gente tem que ter consciência que a gente vai falar dessa mesma situação para a higiene mental. A gente precisa se preocupar com a mente, cada vez mais. Né? A NR01, que é a parte psicossocial, socioemocional nas empresas, acabou de entrar em vigor, agora em maio, né? Vai penalizar as empresas, o que eu não concordo muito, mas, enfim, vai começar, né, a penalizar. Então, a gente, de fato, com o coaching, a gente consegue ter uma metodologia para estabelecer metas em relação a esses pilares. E aí, com isso, estabelecer um plano de ação, identificar quais são os impedimentos que são emocionais e cognitivos. Se for cognitivo, às vezes um curso na área, né, uma leitura, contato, network com pessoas, acesso a pessoas que podem te facilitar a você a atingir um objetivo, né? E emocionais, nós temos ferramentas onde a gente consegue descer naquela emoção que aconteceu quando você era pequeno, né, que passou por sofrimento, que te causou uma ferida emocional, e ressignificar isso. E, com base nisso, atingir os objetivos que foram identificados no começo do processo, né? E atingir os resultados. Então, é científico, né, comprovado. A gente tem muitos resultados, onde a gente consegue, né, identificar, no final do processo, melhores pais, melhores maridos, melhores líderes, melhores filhos, né? E acho que é por isso que a gente se apaixona, porque realmente a gente consegue, de fato, trazer melhores seres humanos, né? É verdade. Mais próximos dos seus propósitos. É verdade. É sensacional, né? Extraordinário. A gente sabe também que muitas pessoas não vão até o fim porque tem medo, né? Medo de acessar, porque o coach, né? Eu fiz formação em coach também. Eu não atuo na área hoje, mas eu fiz a formação também, né? Me formei, tudo certinho. E a gente acessa a infância, né? Muitas ferramentas, uma boa parte das ferramentas, elas acessam você criança, a nossa criança. E tem gente que, quando acessa a criança, ela identifica, né? Tem a consciência do que está acontecendo e ela consegue ressignificar algo. Porque, assim, explicar, né, rapidinho aqui, não tem como você mudar o que aconteceu. Uma coisa aconteceu, não tem como mudar, né? Uma palavra foi lançada, uma situação que você viu, ouviu, sentiu, um abuso, né? Porque tudo que você vê, ouve e sente, aquilo ali vai virar uma crença. Uma crença, né? Uma crença. E aí você vai carregar isso pro resto da vida. Então, no coach, né, na Febracis, a gente aprende muito com todas as ferramentas lá a trazer de volta, né, aquela situação, aquela cena, aquela circunstância ali, talvez um abuso, uma surra, uma humilhação, um abandono. Muitas situações que a gente passou como criança. Então, você não muda ela, não vai mudar. Você ressignifica ela com ferramenta. Então, quando você ressignifica, você já não vai sentir aquela dor lá, porque quando você mexe na ferida, dói, viu, gente? Dói, tem choro, mas tem transformação, né? Então, há uma transformação, porque você consegue identificar
Da onde vem a sua insegurança? Da onde vem o medo de falar em público? Da onde vem o não concluir tudo que começa, né? Que a gente fala que é... Recomeços. Vício de recomeçar. Ou seja, você começa a descobrir na sua vida hoje por que você vive dessa forma, não consegue ficar firme em nenhum relacionamento, não para em nenhum emprego. Então, assim, milhões de outras coisas, porque lá na infância alguma coisa aconteceu. Então, o coach trabalha muito isso, né? E por isso que eu perguntei para a Cláudia da transformação que ela vê nas pessoas também. Porque depois que você vê que a pessoa ressignificou isso, ela também é transformada, né? Ela avança, ela consegue desbravar, ela vai. É aquilo que está impedindo, né? A pessoa destravou aquilo ali e acabou. Ela vai avançar e vai dar tudo certo. E é uma bênção isso, né? E é importante dizer uma coisa que eu lembrei também, é o seguinte, tem gente que fala assim, mas não aconteceu nada de grave comigo, né? Tive meus pais, não fui abandonado, não fui abusado, meus pais me tratavam com amor, com carinho. Só que é o seguinte, gente, não é só o que te acontece, mas é o significado que você dá. Então, tem um exemplo muito prático que é o seguinte, imagina uma situação de uma criança que... Duas crianças, né? 2 exemplos. Foi para uma festa e foi largada até o final, foi o último a sair, porque os pais foram buscar por último. Tarde. Uma criança pode dar o seguinte significado, uau, fiquei até o último, aproveitei tudo, brinquei com o meu amigo, com a amiga que estava fazendo aniversário, aproveitei, vai embora para casa bravo quando o pai vai buscar. Poxa, eu não queria ir, estava tão feliz e tal. A outra criança pode dar um significado de abandono. Eu fui esquecido, não sou amado, né? Não sou lembrado, não se preocuparam com o horário. E o significado que nós damos é o que pode criar... pode não, né? É o que gera uma crença. Essa crença vem através de um pensamento, esse pensamento gera um sentimento e, portanto, você comunica nas suas decisões atuais como adulto. A gente puxa essa memória, a gente comunica essa crença. A hora que a gente muda, ressignifica lá atrás essa crença, novas sinapses neurais e pronto. Você está pronto para usar a coragem que Deus te deu, né? Com verdade, com humildade, com ferramentas novas, e você deslancha e vai para frente em qualquer área que você quiser. Que benção, gente. A gente tem que acabar, que pena. Tem que marcar a número 2, o podcast 2, falando sobre isso, porque tem tanta coisa que vem aqui na mente. Nem né? falamos de perfil comportamental, nem falamos que a gente de perfil, ama. a gente vai ter que vir falar. E assim, mas é muito. O que eu quero que você, agora para a gente concluir, depois a Cláudia vai falar. Se você quiser fazer um coach, ela está disponível, né? E ela vai falar sobre isso. Mas, para encerrar, eu queria falar com vocês assim, gente, que os ciclos da vida eles terminam em algum momento, né? Circunstâncias elas mudam. Então, não tenha medo de... Porque a gente falou muito de transicionar também no início aqui. Não tenha medo de avançar. Porque toda vez que você vai transicionar, você está avançando, você está crescendo, você está... desbravando uma nova área que já está queimando no seu coração. Então, para vocês que estão assistindo, eu tenho certeza, não precisa nem falar muito mais sobre isso, que foi muito falado, né? Mas não tenha medo, porque, como a gente viu na Bíblia, a gente só falou de Abraão da Bíblia, mas se fosse falar de vários personagens que, quando eles obedeceram aquela voz, que é a voz de Deus, é um chamado, o queimar no coração, a inquietação, e eles avançaram, as coisas aconteceram. Os planos de Deus foram cumpridos na vida dessas pessoas, né? Emocionalmente, profissionalmente, na família, né? Enfim, em todas as áreas, como ela falou, sistêmico. Então, não tenha medo de avançar, né? Busca a direção do Senhor, busca... Ela vai falar agora o restante, né, dessa parte de toda de ensinar, de emocional e tudo mais, mas busca ajuda, busca alguém que te encaminhe para esse lugar aí que você quer chegar. E tem uma coisa muito interessante no coach, né, que eu queria falar aqui rapidinho, que é o da visualização. No Mural da Vida Extraordinária. Mural da Vida Extraordinária. Gente, é uma coisa muito doida, mas funciona muito, né? O Mural da Vida Extraordinária, vou pedir para a Cláudia explicar, tá? Mas eu sei explicar, mas vou deixar ela explicar. Vai, Cláudia, o Mural da Vida. O mural tem uma questão quântica, que a gente acredita muito, né? Mas sem dúvida de ação, né? Porque a hora que você estabelece quais são os seus sonhos futuros, seus objetivos, você tem que correr atrás. Então, o mural está lá para te mostrar que você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, você sabe o que você quer, para onde você está indo, outros ventos não te desviarão.
Ou se desviar é com consciência. Estava juntando dinheiro para comprar minha casa própria. E aí apareceu uma super viagem e aí eu tenho que tirar um dinheiro, desinvestir um dinheiro que estava sendo pensado para comprar o imóvel. Mas essa viagem, ela vai me capacitar, ela vai me trazer novas experiências, ela vai me abrir, expandir a minha mente. Então, neste momento é válida com esse grupo, com essas pessoas, para esse lugar. Ok, então eu vou adiar um pouco mais, de forma consciente, sabendo que o dinheiro depois eu vou precisar, né, de um novo rendimento aí para o imóvel, mas de forma consciente. Mas ele é quântico também. Por quê? Porque assim que você faz, você monta o mural, você apresenta para Deus, se for da vontade de Deus, né, para o propósito que Ele tem para nós, as coisas vão acontecer. E aí tem a física quântica aí que prova que você acaba atraindo aquilo que você deseja, porque você idealizou, você pensou, você quis, colocou energia naquilo e as coisas acontecem, né? As pessoas começam a se movimentar, as coisas começam a acontecer, tem inúmeros vida gira a favor, né? Exemplos disso, né? E eu acredito e a gente vive isso. A gente vive isso. E aí o mural, gente, só para rapidamente assim, é você pegar figuras, né, fotos. Faz na IA hoje em dia, mas sem você não pode estar. Não é, por exemplo, eu quero ser magra, você não vai botar uma foto sua magra, você bota uma foto de uma pessoa magra, você bota lá uma casa que você deseja, você bota lá a vida espiritual como você desejaria, você faz realmente um mural aqui, né, e cola lá em algum lugar da sua casa e todos os dias, tem que ser todo dia, visualiza aquilo ali, olha aquilo ali, profetiza sobre aquilo, né? Ora o Senhor sempre primeiro, antes de fazer, durante. E esse é o mural. É muito interessante, ele funciona muito. E ela explicou bem aqui. E depois de um ano que você faz o mural, você olha e você fala assim, meu Deus, olha aqui, realizei, né? Como fala a Camila, né? A Camila Vieira fala, tique, né? Ticou ali, tipo, foi. Por quê? Porque aí você coloca energia naquilo, a sua mente vai ser voltada para aquele propósito. Por isso que é tão importante, a gente falou de propósito também, por isso que é tão importante você ter um ideal, você ter alguma coisa para lutar. Tem gente que vive a vida, deixa a vida me levar, entendeu? Não, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um propósito de vida para que tudo que você faça te leve para esse lugar. É importante. Olha que interessante, né? A gente falou e caiu no propósito. Não tem jeito. Porque o mural, exatamente, o mural nos leva para o propósito. Não tem jeito. E eu quero só acabar aqui fazendo uma pergunta, né? Que se o medo não existisse na sua vida, você que está assistindo, né? O que você acredita que Deus te chamou para fazer e que você não está vivendo ainda? Se não existisse medo, se não existisse os contras, o que o Senhor já te chamou para fazer que você não está vivendo ainda? Né? Eu quero deixar essa interrogação aí para você. E aí eu vou falar com a Cláudia aqui para a gente se despedir. Mas, porque às vezes Deus já falou, né? E às vezes eu prego aqui, eu sempre falo sobre essas coisas. Deus já falou, Deus já mandou, Deus já direcionou, Deus já deu até as ferramentas. E o medo, a insegurança, como vai ser, não deixa você prosseguir. Se não existisse esse medo, né? O que você estaria vivendo já? Seria extraordinário, eu acredito. Uau, pergunta de coach. Pergunta de coach. Seria extraordinário. O que te impede? O que te impede de viver o que você sonha? Porque, gente, o que eu consigo, o que a Cláudia consegue, você também consegue. Né? É só você, como ela falou, tem que pagar o preço, não só de valor, mas também de cansaço. Imagina quanto que ela falou que estudou, que viajou e aconteceu, tudo em busca de chegar onde ela está hoje. Então, assim... não é assim, tem gente que quer viver o extraordinário, cruza o braço no sofá e fica esperando. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas se você coloca toda a sua energia nisso, pode ter certeza. Você vai conseguir alcançar, porque o Deus que falou, Ele é fiel para cumprir, se você agir. Né? Amém, gente? E é isso. Cláudia, fiquei muito feliz. Vou deixar você falar mais um pouquinho. Eu vou parar de falar. Fiquei muito feliz de você estar aqui. A gente tem que marcar o 2 mesmo, de verdade. Porque tem muita coisa, né? Muito assunto para a gente falar. Ela tem muita coisa para ensinar. Gente, olha aqui, ela só falou de um pouquinho de coach, nada quase assim, e transição de carreira. Mas tem tantas coisas que pode ser ensinada, né? E é uma benção. Então, gratidão. Queria que você desse assim, né, suas palavras finais aí. E também
Se alguém quiser, por exemplo, está assistindo e quiser entrar em contato com você, como é que faz para você ajudar, enfim, saber um pouco mais sobre o que a gente conversou. Obrigada, Cris. A gratidão toda minha. Nossa, fiquei muito feliz em poder contribuir. Acho que a gente, de fato, pode... Quem gostou e tiver interesse, manda para a Cris, né? O que vocês gostariam de saber sobre esse tema. Ele é tão vasto, né? E a gente pode trazer e bater papo aqui, porque a Cris tem uma super formação. São mais de 600 horas, né, Cris, que a gente fez. É muita coisa, é muito conteúdo, gente. É verdade. Então, a gente fica à disposição aqui para falar com vocês. O meu Instagram é Cláudia Valente Oficial, para quem quiser me procurar. E eu fico à disposição em compartilhar com vocês, em transbordar na vida de vocês, independente de valor, independente de contratação. Quem quiser me procurar, eu fico à disposição para falar sobre esse tema. Eu sempre fiz serviços voluntários e acredito, né, no servir. Quando a gente transborda o que Deus, né, nos deu como dons, o que Ele nos capacitou através de outras pessoas, né, através de compartilhamento mesmo, a gente tem por obrigação transbordar na vida das pessoas. Então, eu fico à disposição. É uma enorme satisfação, um prazer poder compartilhar o que eu sei. Amém. Que bom. Gente, então é isso, né? Eu vou deixar o Instagram dela lá gravado aqui no final. E aí você procura saber. E quem sabe, né? Marca uma sessão fecha uma sessão de coach com ela para você entender mais e avançar aí na sua vida e romper. A palavra é essa, romper, né? Porque tem muita coisa travando, eu tenho certeza. Porque acontece... Gente, quando a gente começa a fazer, a gente fala, meu Deus, quanta coisa me trava, né? E aí você fala... E aí, quanto mais... E assim, é o que a gente conversou aqui no início, né? Antes de começar o programa, a gente estava conversando que é uma jornada. Se você cai no esquecimento, né? A gente usou outro termo, nem foi esquecimento, você falou. Foi tipo assim, esfria, enfim. Cai no esquecimento mesmo, porque quando você está na jornada... Toda hora você está sendo incentivada sua mente a trabalhar e a repensar o que mais, né? A gente brinca com as frases do coach, ou seja, as perguntas, né? PPS. Então, o que mais? Então, força o seu cérebro, a sua mente, e automaticamente a gente vai agir, né? Agora, quando você, não faço nada, eu fico aqui de braço cruzado, esperando cair do céu uma direção, aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Não é o que Deus quer da gente. Não é o que Deus quer da gente. Então, é isso. Que Deus abençoe você, sua casa, né? Obrigada mais uma vez, vamos encerrar. A gente precisa encerrar, né? Já tem mais de uma hora que a gente está aqui no programa. Mas fica conosco, assiste de novo, depois manda para outras pessoas. Você que assistiu tudo, manda para outras pessoas que têm interesse de aprender sobre tudo isso que foi falado aqui. Seja um instrumento, né? Uma ferramenta para ajudar essa pessoa que você ama. Amém, gente? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau. Voltemos a